Fala galera, beleza? Que bom estarmos juntos agora por mais esse meio, né? Não só pelo programa PHN, mas também por esse complemento que vai nos ajudar, porque por conta do tempo do programa, a gente tem que passar batido, né? De alguns assuntos que são muito importantes. E isso foi me incomodando e, puxa vida, a gente podia achar uma outra maneira de se encontrar e de falar sobre esses assuntos tão importantes, né? Então, tá aí, achamos uma forma. Toda vez que tiver um programa PHN sobre um determinado assunto que vale a pena a gente explorar uma determinada realidade, a gente vai fazer aqui, tá ok? Então vamos lá. O assunto que apareceu no programa PHN dessa semana foi o termo contaminação espiritual. Contaminação espiritual. Contaminação espiritual existe? Ela exerce um certo tipo de influência sobre nós. Ela, quando perceber que eu estou contaminado espiritualmente, tudo isso é importante, não é? Então, por isso que a gente vai falar disso. Para eu me orientar aqui, eu acabei achando um texto muito bacana e tá bem mastigado, sabe, resumido sobre contaminação espiritual. Eu vou deixar o endereço para você aqui embaixo. Tá lá no formação.cançãonova.com, formação.cançãonova.com, e quem escreveu esse texto foi meu irmão de comunidade, Danilo Gesualdo, tá bom? Eu vou pegar algumas partes desse texto que o Danilo escreveu para a gente ir comentando em seguida, tá bom? Vamos lá. Para a gente entender um pouco mais sobre contaminação espiritual. O que é contaminação espiritual? Contaminação vem do termo em latim contaminatio, que faz referência a alguma coisa que pode alterar a natureza de alguma coisa, de algum material, né? Então, a contaminação é algo que altera a natureza de algo. Como a gente está falando de contaminação espiritual, é algo que corrompe a natureza do quê? Da alma, né? Então, por isso o termo contaminação espiritual. E essa contaminação geralmente vem de algo fora da doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, a gente tem que ficar sempre atento com aquilo que a igreja ensina. E a igreja ensina por quê, gente? A igreja ensina porque a Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo. Ponto. Não tem como fugir disso. E como instituição mais antiga do mundo, a Santa Igreja Católica, que tem sim os seus defeitos por ser constituída de homens, seres humanos, mas a sã doutrina católica, ela é infalível pelo fato de ser dada por Deus para o homem. E isso é importantíssimo, né? A doutrina da Santa Igreja Católica são os ensinamentos de Deus para o homem. E olha, gente, a igreja já viu muita coisa, já passou por várias épocas, várias eras, e a igreja pode sim, tem a moral de falar, isso aqui não é bom para o ser humano, isso aqui é bom para o ser humano, tá bom? Então, por isso, a gente tem que ficar sempre atento com aquilo que são ensinamentos, mas que não são da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Estou falando para católicos, tá? Cuidado para você católico, coisas que você aprende por aí que não faz parte da sua igreja, tá bom? Como saber se alguém está contaminado espiritualmente? Só dá para saber se a pessoa, primeiro, teve contato com alguma coisa que não faz parte da santa doutrina, da sã doutrina católica apostólica romana, se ela teve ou não contato com algum outro ensinamento, e se começa a aparecer algum resultado comportamental deste contato que ela teve, né? Contato com o quê? Vamos ser mais precisos. O Danilo até coloca no texto dele aqui, ó. Exemplo disso é quando buscamos todas e quaisquer realidades voltadas ao ocultismo, magia,
adivinhação, superstição, seitas e filosofias que ensinam coisas contrárias à sã doutrina da Igreja Católica. E o que acontece? Essas realidades são nocivas e podem nos afastar de Jesus Cristo, manchar, ferir, contaminar a nossa relação com Deus. Tendo contato com aquilo que não vem de Deus, é lógico, né? O resultado é um afastamento de Deus. E agora você imagina o resultado de uma contaminação, de uma mancha que entra na sua relação com Deus. O resultado disso é desastroso, né? Vou até pegar mais essa parte do texto aqui, do Danilo, tá muito bacana, diz assim, ó. Se uma pessoa tem contato direto com essas realidades, a probabilidade de corromper-se é grande. Mais ainda, não podemos afirmar que estão contaminadas, a não ser que já estejam colhendo as consequências dolorosas dessa busca. E quais as consequências? Que tipo de consequência? Vai aí para você pensar se você está passando por isso, tá? Você começou a ouvir vozes, ver vultos, você tem pesadelos, você tem dores crônicas, você não consegue rezar, provavelmente você pode estar tendo uma contaminação espiritual aí, né? E que é bom investigar, é bom procurar alguém que faça parte de um grupo de oração que possa rezar por você, um padre, né? No âmbito aí de um atendimento espiritual mesmo, tá bom? Outras coisas aí que podem também ser sinais de que existe uma contaminação. Uma pessoa, por exemplo, que participava sempre da missa e começou a não ir mais, depois que teve contato com práticas ocultas, né? Não quer ir mais à missa, começar a rejeitar os ensinamentos da igreja. Uma pessoa que criou um bloqueio com relação à confissão. Isso também pode ser sinal de que existe algo corrompido. Por quê, gente? Porque ir à missa, confessar-se, essas coisas, na verdade, elas nos aproximam de Deus. Quando você cria uma repulsa daquilo que te aproxima de Deus, provavelmente dentro de você tem alguma coisa gritando para você se afastar da luz, né? A gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Atenção que também precisa ser, agora eu preciso falar para você, jovem. Cuidado, querido jovem, cuidado com a contaminação espiritual, tá? Porque esse contato com o ocultismo, com as adivinhações, eles vão gerando no jovem um relativismo, né? Eu estou fazendo isso para o bem, não estou pensando no mal. E aí a pessoa vai invocando, mexendo com coisas que resultam em consequências desastrosas. O Danilo até escreve aqui também, muito bacana, no texto, ó. Na verdade, correm um risco de se depararem com realidades diabólicas, sem ao menos saber do que se trata. Nem imagina que existe essa questão aí de contaminação espiritual e que as suas atitudes, o seu comportamento pode ser influenciado por causa disso, né? Então, cuidado, jovem, cuidado. Eu já atendi em retiros que eu já fui, jovens que tentaram se suicidar, tentaram por fim a vida dos outros. Tal foi a contaminação espiritual do jovem que ele começou a ter comportamentos muito perigosos para si, com relação a si mesmo e com relação aos outros. Inclusive jogos eletrônicos. Mães e pais, cuidado com jogos eletrônicos. Porque talvez o seu filho tá se entretendo ali, tá jogando, né? Pai e mãe ali, até querendo um momento de paz, entre aspas, deixa o filho jogar o videogame lá.
Cuidado, porque tem alguns jogos que trazem, sim, cargas espirituais diabólicas e tem manchado o comportamento dos nossos jovens. Cuidado, põe limite, tá? Põe limite. O meu filho gosta de jogar um joguinho eletrônico, tudo mais, põe limite. Segunda coisa, se intere daquilo que significa aquele jogo. O que esse jogo, quais são os objetivos do jogo, né? Não é só ver ali, tá só passando de fase. Não vai só pela explicação do seu filho, não, viu? Vai a fundo. Quais são os objetivos alcançados por esse jogo, né? Então, muito cuidado com isso. Uma outra realidade que geralmente sempre as pessoas perguntam são sobre os livros, músicas ou filmes, que se eles carregam algo, né, tem uma carga espiritual ou não. E eu posso dizer mais uma vez, com relação às coisas que eu já experimentei, pessoas que eu já ouvi, tem sim. Tem livros com cargas espirituais, tem músicas com cargas espirituais demoníacas, filmes também. Então, mais uma vez, pais e mães, vão a fundo no que significa aquilo que o seu filho está lendo, está assistindo, está ouvindo, quanto música, né? Até mesmo essas músicas pornofônicas. Exatamente, é pesado o termo, mas é isso. Músicas pornofônicas que vão gerando nos nossos jovens, nos nossos filhos, nos adultos, esse comportamento erótico exacerbado, né? Então, é necessário um filtro. Precisamos de filtro, tá? Jovem, você precisa de filtro. Dá uma peneirada naquilo que você tem contato, tá? Porque a contaminação, volto a dizer, contaminação espiritual existe. E às vezes a gente está indo em direção ao demônio, abraçando o demônio pelas nossas próprias escolhas, pela nossa própria decisão. Cuidado, viu? Podemos dizer que, de certa forma, existe sim a realidade que chamamos de contaminação espiritual, conclui aqui o texto. Porém, usamos a mesma como uma figura de linguagem que expressa o perigo que corremos espiritualmente quando buscamos realidades onde Deus não se encontra, tá? Então, faça um momento de oração depois desse vídeo e vá refletindo. Será que você teve contato com algo que não vem de Deus? No seu passado, na sua história ou recentemente? Trabalhe isso, viu? Renuncie isso, porque tem sim uma carga espiritual. O mesmo vale para os livros, filmes, músicas. Cuidado com a carga espiritual das coisas que você tem acesso. Livre a sua alma do mal, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo.